queridos ouvintes, estamos aqui no AltaCast Podcast, o podcast que fala sobre saúde integrativa de forma descomplicada e descontraída. Eu sou Larissa Mello, apresentadora deste podcast, sócia e proprietária aí do Alta Performance. Estou aqui com o Elber Mello. Fala pessoal, beleza? Especialista em treinamento físico personalizado, também sócio aí do Alta Performance. E nosso convidado de hoje, que já faz parte da casa, Murari, psiquiatra, né, especialista aí no atendimento infanto-juvenil e também adulto. Seja muito bem-vindo novamente ao nosso podcast. Já pode pedir música, né? 3 vezes já pode pedir música. É um podcast com o Murari, cada um com um tempo totalmente diferente. Muito bom. Agregou muito valor para nós, né, Murari? Porque realmente falar da mente humana, da saúde realmente psíquica é algo de muito valor. E isso não vai ser diferente, vai ser realmente muito incrível. Você não pode perder o que vai acontecer aqui hoje. Apesar, né, do tema ser um pouco difícil, sim, a gente vem aí já há 3 episódios atrás falando sobre essa questão, né, que é esse tema que é levantado no setembro, que a gente fala de Setembro Amarelo, que é a prevenção ao suicídio. E para fechar, né, essa série de episódios aí, a gente convidou então o Murari para estar com a gente aqui, trazendo uma visão aí realmente como psiquiatra, né, sobre esse assunto pra gente. Vamos falar um pouquinho hoje, prazer estar com vocês aqui novamente. É muito bom ter essa oportunidade de poder dividir com vocês o conhecimento, até porque toda vez que a gente senta aqui, a gente divide, a gente aumenta, a gente potencializa as nossas dúvidas e mais do que isso, a gente aprende um com a informação do outro. Então isso é muito bom, muito obrigado por essa possibilidade aí. E mais uma vez de falar sobre um tema muito importante da saúde mental, porque muitas vezes a saúde mental ela é vista ainda em pleno século XXI como um caos. E a gente tem que parar para pensar que a própria psiquiatria ela nem surgiu com Freud, ela surgiu lá na Grécia Antiga e ela vinha da palavra psique, do radical psique, que significa alma, o cuidado com a alma. Então a gente tem muito mais do que 2, 3, 4, 5 milênios cuidando de saúde de alma. Talvez eles nem soubessem o nome, mas tinha algo ali para cuidar. Sim. Sempre me perguntam, mas tinha depressão no tempo de Cristo? Acredito que sim. Acredito que, assim como a gente tem hoje, as pessoas com ansiedade, com depressão, acredito que sim. Acreditamos talvez que... só não com esse nome, né? Diagnóstico, né? Assim, como muitas coisas que hoje nós conseguimos fechar um diagnóstico, antes existia, mas não tinha um nome específico para aquilo, um termo, né, de fato. Exatamente. Muito bom. E no episódio de hoje a gente vai falar então sobre qual é a relação do medo com o suicídio, né? Já que o nosso tema principal é a prevenção ao suicídio, então a gente vai tentar desenvolver esse assunto. Como eu disse, né? Não é um assunto tão fácil, mas eu sei que você tem muitas informações aí para trazer pra gente. E aí eu queria já pedir para você colocar já uma base pra gente. Você tem dados em relação a essa questão, né, do suicídio e a depressão em si no Brasil, para nos trazer esses números? Vamos trazer um pouco de informação, né? Sim. Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, da OMS, nós temos hoje 300 milhões de pessoas vivendo com depressão, que é uma das principais causas de suicídio no mundo. Nossa. A gente também pode elencar, colocar aqui que 700 mil pessoas se suicidam por ano. Então é um número muito elevado. Muito grande. Então de 300 milhões, 700 mil pessoas se suicidam no ano. E mais do que isso, ainda a gente tem que colocar um dado muito importante, que o Brasil ele é o campeão na América Latina de casos de suicídio. Nossa. Então precisamos falar sobre esse tema muito importante. Sim, com certeza. Eu acho que esses dados da OMS vêm aqui para trazer, né, um pouco mais do que é e do porquê a gente falar sobre esse Setembro Amarelo, né? Sim. E o que significa de fato Setembro Amarelo? Como é que surgiu? Conta pra gente um pouquinho. Então, Setembro Amarelo surgiu em 1994, quando um jovem de 17 anos nos Estados Unidos, Mike Amy, na verdade ele se suicidou. E por ele ter um Mustang amarelo, no dia do velório, as pessoas que estavam lá para fazer uma campanha de prevenção ao suicídio, que causou tanto dano àquela sociedade em geral, as pessoas usavam um laço amarelo. E aí, alguns anos depois, no ano de 2015, aqui no Brasil,
a gente vai ter, na verdade, associações que vão ajudar a pensar no nosso Setembro Amarelo. Até porque, como eu acabei de falar, a gente tem um N muito expressivo e mais do que isso, o Brasil ainda é campeão de taxas de suicídio. E aí em 2005 criou-se no Brasil o Setembro Amarelo, para a gente lembrar o quanto essa causa de morte ainda traz sofrimento, e não é para uma família apenas, é para toda uma comunidade, é para todas as pessoas que estão ao redor. Eu trago até uma pergunta para vocês dois. Vocês já escutaram em algum momento alguém que já se suicidou, que teve alguém na família assim? Próximo. Não, eu conheço, mas não tão próximo. Também não tão próximo. Nada tão próximo. Nada tão próximo. As famílias que tiveram essa experiência que eu tive contato, realmente foi algo muito pesado de lidar, né? Sim. A família fica com um luto muito... Eu conheço, assim, a família, né? Eu conheço uma pessoa da família que era bem próxima, então eu conheço da história, mas não a convivência com a pessoa de fato. Exatamente. Eu tive alguns amigos já, que infelizmente suicidaram, com idades entre 30 e 35 anos. Nossa. E assim, eu sei que é muito difícil quando a gente escuta isso, a gente fica assim, nossa, e tipo, o que aconteceu? A gente tem esse primeiro momento. Sim. E até a gente entender que, na verdade, o suicídio não tem uma causa, um motivo, uma razão para a pessoa estar triste, para ela não se enxergar no mundo, para ela ver que alguma coisa estranha tá acontecendo ali dentro. E mais do que isso, eu acho que o maior problema que hoje nós, seres humanos, temos é que a gente ainda não consegue, de uma determinada maneira, se orientar. Às vezes é pelo medo, pelo preconceito. O psiquiatra, para vocês terem uma noção, ele é o 7º médico que mais prescreve psicotrópico. Quando a gente fala em psicotrópico, eu falo dos fármacos usados para a psiquiatria. Então, se a gente for parar para pensar, as pessoas vão em vários médicos, no clínico geral, se a criança vai no pediatra, acaba passando pelo cardiologista, para depois, no final, elas irem buscar, na verdade, um apoio com um psiquiatra. Mas aí muitas vezes eu acabo escutando, mas era só isso? Era dessa forma? Eu achava que era diferente, entendeu? Então, assim, a psiquiatria, na verdade, ela vem no conceito de acolher o sofrimento e transformar do sofrimento uma possibilidade de cuidado. Então isso a gente tem que fazer, a gente tem que transformar, a gente tem que colocar todos os dias, entendeu? Porque eu acho que vocês já escutaram isso, né? Eu acho que eu quero até colocar para vocês, mas muita gente fala ainda hoje que depressão é frescura, que depressão é falta de Deus. Mas por que você não vai lá no padre, no pastor, na sinagoga, em qualquer lugar, e vai lá e se cuida? É falta de Deus. E na verdade a gente sabe que por mais próximo que a pessoa tá de Deus, que ela tá do contexto religioso, muitas vezes a pessoa ainda não está bem. E esse entendimento é muito importante. E entender também que não é nem só sobre o psiquiatra, é sobre uma equipe de saúde mental que abraça. Sim. Nesse momento é super importante ter um psiquiatra, ter um psicólogo, muitas vezes ter pessoas na comunidade para conversar e para abraçar. Esse é o ponto crucial quando a gente fala de sofrimento, entendeu? Entendi. Murari, você é psiquiatra, mas, né, como profissional da área, isso também não te exclui de poder, né, ter tido a sua própria experiência com isso. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho dessa parte da sua história aí, né, que você teve, sim, um episódio com a depressão. Então, compartilha um pouquinho pra gente. Eu vou contar hoje pra vocês um pouco sobre a história. Eu falo que tem coisas que são muito importantes que às vezes alguns pacientes meus sabem, porque às vezes é uma forma até mesmo terapêutica de cuidar, de dividir, de mostrar que todas as pessoas, ninguém está imune. Todo mundo pode ter algo com a depressão, algo com a ansiedade, e faz toda a diferença. Em torno dos meus 5 até meus 10 anos de idade, a minha avó ela tinha muita depressão. Ela tinha acabado de perder um dos irmãos que ela amava muito, que ela gostava muito. E eu sempre fui um neto muito carinhoso, estava sempre muito junto com ela e tudo mais. E ela apresentou um primeiro episódio depressivo grave.
E nesses episódios depressivos graves, ela tinha a tendência a cometer suicídio. Eu lembro que, eu não sei ao certo se a gente teve 2 ou 3 episódios que a gente tem suicidas, né, de tentativas de suicídio da minha avó. E em todos esses episódios eu sempre fui muito grande. Eu ia até o hospital, né, chegava no hospital e ficava sentado horas e horas e horas e horas e horas e horas ali ajudando ela. Eu lembro de ter aprendido a ler, escrever, fazer minhas coisas dentro do hospital. Às vezes fazia tarefa com a minha avó, a gente conversava, porque não eram internações pequenas, eram internações prolongadas. Então ela ficava em um leito clínico, ainda eu lembro na época não era um hospital psiquiátrico, e ela ficava num leito clínico e a gente ficava conversando, interagindo, as pessoas que iam ao redor também falavam muito com ela. E isso aconteceu durante muito tempo. A depressão da minha avó ainda veio se intensificar anos depois, quando ela teve uma perda, mais uma perda familiar, né? E isso fez com que ela ficasse cada vez mais deprimida e pensasse mais uma vez nas formas disso acontecer. Uma coisa que eu lembro muito de pequeno eu olhava para as medicações, olhava para aquilo que minha avó tomava, pela quantidade de medicações que eu sempre achei um exagero, porque minha avó andava com uma bolsa desse tamanho e com um monte de medicação. E aí ela tentava sempre tomar medicação, tentava fazer as coisas, ia até o psiquiatra, ela buscava ajuda. Mas mesmo assim ela não conseguia ficar feliz. E uma coisa que eu lembro muito bem, que as pessoas até erram muito, ela saía da cama, ela andava, ela passava batom todos os dias para acordar. Então, tipo assim... Aparentemente ela tá uma vida normal, é uma vida tranquila, entendeu? Não tinha nada assim de muito diferente. É claro que tinha épocas que ela estava mais depressiva e épocas que ela estava menos depressiva. A pessoa com depressão muitas vezes ela mostra muita raiva, isso acaba aparecendo, muita angústia, muito desespero, muita tristeza, isso acaba aparecendo, entendeu? Muitas vezes pode até aparecer processos de vitimização, né? Onde a pessoa, na verdade, ela culpa os outros ou ocasiões por onde ela está ali. Mas mais do que isso, durante todo esse período de pequeno, eu lembro muito de estar com minha avó tentando falar, vamos vencer, vamos mudar essa história, vamos fazer alguma coisa. Para mim, aquele momento foi muito importante, porque eu lembro desde 8, 9, 10 anos de idade já pensar em ser médico, já em pensar que eu queria estar ali para fazer algo diferente pela minha avó, entendeu? E que não fosse só medicação. Porque quando a gente fala num paciente psiquiátrico, mais ou menos na década de 90, nós estamos falando, na verdade, de muito preconceito. Porque quando eu chegava no hospital, boa parte dos médicos tratavam ela bem, óbvio, porque a conheciam, e boa parte não entendiam, porque ela é uma paciente psiquiátrica, entendeu? E o paciente psiquiátrico, ele sempre, lá atrás, ele era deixado de lado. Porque ele tá com loucura, tá com alguma coisa assim. Isso que eu ia falar, que tinha muito essa relação com a loucura, né? E é um estigma, na verdade, que a psiquiatria carrega até hoje. A gente tem uma reforma psiquiátrica que vai acontecer entre a década de 70, 80, 90, né? E essa reforma, na verdade, ela traz, na verdade, a oportunidade de tratar e de acolher os nossos pacientes. Não mais de forma bruta, mas de forma mais humana, mais humanizada, mais racional. Voltando para o quadro da minha avó, só para eu não acabar não me perdendo, em 2002, né, em abril de 2002, em março de 2002, eu estava voltando de uma missa, né, de sábado de aleluia, e foi uma missa que era normalmente muito extensa, e ao voltar dessa missa, eu reparei que eu estava sem a chave de casa. E aí, na minha casa, ela tinha um poste, tinha um murinho de mais ou menos uns 2 metros, 3 metros, e aí eu falei para minha mãe, que estava me acompanhando nessa missa, que eu iria pular o muro de casa para pegar a chave pra gente. E aí eu subi no murinho, sentei, só que do lado do murinho, tinha, na verdade, aqueles postinhos de energia que a gente tinha antigamente de metal. E com o próprio peso do meu corpo, eu decepei a minha falange, né? O meu dedinho... Naquela época era dedinho, né? Mas a minha falange distal do polegar direito. E aí o que acontece?
eu, durante a minha infância, depois desse momento, eu apresentei, né? A única coisa que eu tive com isso foi o bullying que eu sofri na escola e as brincadeiras, que antigamente nem existia a palavra bullying, né? Não existia, se a gente for lembrar do nosso tempo. Mas uma coisa que ficava ali muito era que minha mãe começou a abrir um processo depressivo. E ver sua mãe ter um processo depressivo não é fácil. Sim. Porque minha mãe, durante um bom tempo, ela acreditava que seria culpa dela eu ter perdido meu dedo. Quando eu sempre falava que aquilo não era culpa dela, que fui eu que tinha pulado o muro, que eu que tinha amputado meu dedo. Mas todo aquele sofrimento, por tudo aquilo que ela viu, Sim. aquilo levou ela a uma depressão, na época uma depressão grave. Eu lembro de alguns momentos de eu estar deitado na minha cama e da minha mãe deitada do meu lado e chorar, falando que ela não queria aquilo, que ela queria comprar um dedo, que ela queria vender o carro para comprar um dedo. Então, tipo assim, você ficava vendo coisas assim ao extremo do que ela queria fazer para resolver. E eu falava, não, mãe, tá tudo bem, tá tudo em ordem, fica tranquilo, eu não sinto falta nenhuma do meu dedo. Até porque eu sempre fui canhoto, né? Então isso não alterava nenhuma rotina minha, mesmo como médico isso nunca alterou nada, entendeu? Até eu vejo que isso, pelo contrário, isso me fez mais forte. Eu acho que hoje as oportunidades que eu tenho no campo psiquiátrico vieram dessa minha vivência lá de trás, com essa família. E Muralha, interessante você contar tudo isso, que são histórias realmente bem pesadas, dramáticas, no sentido tensas, né? Mas quem te conhece do dia a dia, vê você é uma pessoa sempre alta astral, um carisma maravilhoso, uma pessoa sempre com bem-humorada, e você vivenciou sua infância, adolescência, 2 quadros depressivos, a avó, a mãe. Sempre foi assim seu comportamento, eu digo, diante dessas situações? Como que você lidava diretamente, você, Murari, digo de forma realmente, emocionalmente falando, com 2 depressões, a avó e depois a mãe? Eu acho que a forma que eu consegui lidar, assim, né, com toda essa situação, na verdade, foi sempre trazendo palavras. Por isso que eu acho o processo terapêutico a pedra fundamental para o tratamento de quando a pessoa está triste, de quando a pessoa está ansiosa ou qualquer dano de saúde mental. Porque a partir de palavras, de motivação, de cuidado, de carinho, de tentar entender o que está acontecendo, de tentar entender o sofrimento, não vai fazer a pessoa ficar melhor ou diminuir o que ela está sentindo. Mas é uma forma de acolher o sofrimento e transformar em uma possibilidade. Porque eu acho que muitas vezes quando a pessoa está com depressão é como se ela chegasse numa encruzilhada. E ela não sabe para onde seguir, ela não consegue ver saída. E ali a gente tem várias saídas, porque a vida precisa ser vivida. Sim. Mas temos possibilidades, além da pessoa pensar no suicídio, possibilidade de uma vida melhor, possibilidade de uma vida mais amparada, possibilidade de sonhos mesmo criados. Eu sempre falo que nós 3 que viemos de famílias humildes, a gente percebe que a gente tem que ter o cuidado com o que a gente fala, da forma que a gente coloca, porque muitas vezes a gente viveu diversos preconceitos. E até mesmo esses preconceitos, lá na frente, eles acabam entrando como evidência, nos deixa mais triste, nos deixa mais deprimido. Muitas vezes aquilo que ataca uma pessoa lá na frente pode ter sido a soma de tanto sofrimento que já vem lá atrás. Então é esse cuidado que a gente precisa ter que ter. A escuta, a empatia. Eu já escutei de várias pessoas, até mesmo quando minha avó estava doente, quando minha mãe estava doente, que é assim, é falta de Deus. Mas a minha avó lia a Bíblia o dia inteiro. E não fazia sentido. Mas é porque é frescura. Eu nunca esqueço isso, eu não sei se vocês já escutaram falar sobre isso. É doença de mulher moderna. Nossa. É como se aquilo nunca tivesse acontecido, e aquilo ali é a doença de mulher moderna. É o cúmulo a gente escutar isso, entendeu? Até porque a gente sabe muito bem quando a gente fala de suicídio. A gente fala, na verdade, de uma doença, né, de um transtorno mental que mais mata
que a gente tem ali, né, todo esse ponto, né, a depressão podendo ser uma das grandes causadoras do suicídio, mas mais do que isso, a gente sabe muito bem que o homem, ele se mata com mais facilidade. Nossa. Se a gente procurasse entre as doenças, segundo a OMS, a gente vai ver que entre segundo e terceiro lugar está sempre o suicídio, entre pessoas de 20 a 40 anos. Então, isso é um N importante, é um N de cuidado. É um N que a gente precisa batalhar hoje para que as pessoas entendam. A gente não tem que erguer a mão e falar assim, nossa, o Brasil é campeão em taxa de suicídio. Não, agora é a hora do cuidado, é a hora de entender que essas pessoas precisam ser abraçadas e mais do que isso, a família precisa ser abraçada. Porque a gente escuta histórias de suicídio a todo momento e que todas as vezes, de alguma determinada maneira, mexe com o ouvinte. Sim. E essa pergunta que eu te fiz é porque hoje você tem todo o discernimento e entendimento em relação à depressão. Mas naquele momento, como uma adolescente, uma criança que passou por isso realmente com sua avó e com a sua mãe, entre aspas, como leigo, como que você conseguiu manejar suas emoções? Porque hoje, pessoas que vão ver esse podcast, basicamente isso, sabe? A pessoa uma pessoa, né, que não tem esse conhecimento que você tem, mas está com uma pessoa do lado, talvez tenha quadro depressivo, e como que ela consegue manejar suas próprias emoções para que consiga dar suporte a essa pessoa? Que eu vejo muito essa dificuldade social. A pessoa às vezes quer dar o suporte, mas ela também fica, entre aspas, entristecida, fica realmente ali introspectiva, não sabe como lidar, e como que essa pessoa pode conduzir as próprias emoções para que possa dar suporte a essa possível pessoa depressiva ao lado, sabe? Eu vejo que assim, não é fácil, isso é uma coisa que a gente precisa falar, porque às vezes é aquela coisa tipo assim, é fácil dar suporte para alguém que está sofrendo? Não. Porque você também sofre junto, você sofre, ainda mais porque são familiares seus. E você não sabe muito o que eu faço agora, sabe? E mais do que isso, não tem exame. Então, tipo assim, você não tem como... vamos lá fazer um exame de sangue ali na UPA para ver se a gente consegue ter a resposta. Na verdade, a gente, muitas vezes, é tudo muito subjetivo. Seja o clínico que passou ali, aquela pessoa ali está tendo uma crise de ansiedade, ou está com ansiedade. É algo que a pessoa me conta que ela está passando, mas que a gente não consegue ainda hoje entender e mensurar. Porque eu sempre escuto isso dos pacientes, o sofrimento da alma, o sofrimento da mente, às vezes é muito maior do que a dor física. E isso eles acabam sempre me falando, que a dor física, às vezes ali, ela existe, sim, é muito pesada, mas a dor da alma, a dor do sofrimento é uma dor que parece que ela não passa. Ela não tem momentos de parar. A pessoa entra num ciclo de sofrimento, num ciclo de pensamentos, onde ela não consegue mais passar. Entendeu? Muitas vezes, até meus pacientes, boa parte deles tem minhas formas de contato, né? E eles mandam mensagem, doutor, eu não tô bem, a situação tá assim, 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 eu comecei a ter um tipo de pensamento. Então, é difícil pra gente que tá aqui, mas a gente dá todo o determinado suporte que é preciso. Mas pro leigo, que é essa que é a pergunta, eu acho que nessa hora, primeiro, a gente precisa identificar que alguém tá sofrendo. Sim. Se a gente está identificando que alguém está sofrendo, a primeira coisa que a gente tem como leigo a fazer, mesmo não sabendo nada da área, é acolher esse sofrimento, entender esse sofrimento e não diminuir. Eu acho que isso é uma coisa que é muito importante, que as pessoas diminuem muito o sofrimento do outro. Porque você tem tudo que você quer. Porque você conseguiu tudo o que você precisava. Porque seus sonhos foram todos realizados. Gente, se fosse assim, as pessoas que têm tudo na vida, elas não cometeriam suicídio. E assim, a gente tem N casos de pessoas que tiveram uma trajetória de vida difícil, mas que tiveram uma trajetória de vida de conquistas e suicidam. Então, assim, se a gente for parar para pensar e a gente pegar para entender, na verdade, isso, o suicídio, ele é algo que a gente precisa falar. E temos muitas pessoas para falar de suicídio, até mesmo o próprio Van Gogh. Segundo os dados da história de Van Gogh, no ano de 1890, ele teria dado um tiro no seu próprio coração. Entendeu? Ele era um paciente bipolar que teria dado um tiro no seu próprio coração, cometendo suicídio. Então, e uma pessoa que fez mais de 2.000 quadros em toda a sua trajetória. Então, era uma pessoa que tinha muita coisa, produzia-se muito,
talvez não teve o respeito dele em vida, né? A conscientização de quem era Van Gogh naquele momento e nem mesmo o retorno financeiro que ele esperava, mas ele cometeu o suicídio. E tantos outros, até mesmo artistas que a gente já escutou, né? Sim. Falar sobre suicídio e tudo mais. Hoje em dia tem muita gente que até fala, não se fala mais em suicídio na televisão. Mas a mídia hoje está muito rápida. Às vezes na internet você acaba recebendo uma mensagem, ó, tal pessoa se suicidou, tal coisa aconteceu, entendeu? Então é um tema que é importante. E por ter um número tão grande, né, uma quantidade tão grande de acontecimentos assim, eu acho que também não é tão falado exatamente pela rapidez como a gente, né, a quantidade e essa rapidez toda. Então nós, né, que temos um pouquinho de voz aí na internet, que hoje é um meio que a gente utiliza muito para propagar, eu acho que é extremamente importante realmente a gente trazer. Eu vejo que você vem fazendo um trabalho muito bacana no Instagram, eu fico lá acompanhando, trazendo vários temas assim, e é isso, né, um pouquinho do que a gente pode contribuir, né, para trazer um pouco de alívio nesse tema. Você que falou a questão da história da sua avó, a história da sua mãe, né, os momentos que elas tiveram ali, o contato com a depressão e como isso aconteceu. Então a gente pode dizer que existem vários tipos de depressão e a maneira como ela se expressa, né, através das pessoas ali. Existem no caso você como médico dando esse diagnóstico. Sim. Existem vários tipos de depressão? Existem vários tipos de depressão. Quando a gente pega, na verdade, existe um livro, né, que chama DSM-5, existe também o CID-10, você já deve ter escutado, e agora foi atualizado para o CID-11, que é um manual que acaba sendo utilizado pelos psiquiatras para compor e mensurar e diagnosticar. Mas eu falo que vai além dos livros, porque não é sobre colocar alguém numa caixa. Sim. Porque, checklist, a pessoa tem isso, ela tem aquilo ali. Hoje em dia tá tudo assim, se a gente for parar pra pegar, a pessoa tem TDAH, então ela viu que ela tem isso. Já tem um diagnóstico. Não, se fosse assim, não precisaria nem de psiquiatra, se a gente for parar pra pensar. A primeira coisa que a gente tem que entender, o que a depressão é? Eu acho que isso vai além. Sim. A primeira coisa que a gente tem que entender é de onde que ela vem. Vai acima dela. Depressão nada mais é do que um medo daquilo que já aconteceu. Certo? Então o que a gente tem que entender? O que é o medo? E eu sempre pergunto, medo é bom ou ruim? O que vocês acham? Medo é bom. Ele tem... Controlado, né? Ele tem um lado bom porque ele traz uma certa segurança, né? O excesso do medo que é um problema. Mas o sentir o medo é ruim. Exatamente. O grande lance se a gente for parar para pensar, né, em situações da nossa vida, a falta de medo poderia na verdade, nos colocar em risco. Se eu tenho um abismo na minha frente e eu não tenho medo nenhum, eu posso me jogar. Sim. O grande problema é que o excesso de medo, ele pode me paralisar. E os mecanismos, o medo acaba funcionando como um mecanismo de defesa, ele não surgiu com a gente, ele surgiu lá atrás, na evolução. Ele surgiu, na verdade, com as águas-vivas, né, os quinidários, né, que seriam, na verdade, os primeiros animais a terem os mecanismos de defesa, certo? Isso a gente vai vendo essa evolução. Mas como que o medo funciona? Nós temos um centro de medo a nível cerebral, que são as amígdalas cerebrais, responsáveis por nos proporcionar esse sentimento de medo. Você vai lá proporcionar... porque, como eu disse, ele também nos protege, entendeu? Então ele funciona como mais um mecanismo de defesa do ser humano para a sua própria evolução. Assim como a lagartixa não perdia o rabinho e ela não conseguia ter um novo rabo, a gente vai vendo que essa evolução vai vindo, na verdade, com os animais em si, certo? E o grande ponto se a gente sabe que a gente tem um centro de medo, que são as amígdalas cerebrais, que elas são estimuladas, toda vez que a gente está diante de um objeto de medo, a gente vai ter algum tipo de reação. Eu vou dar um exemplo clássico. Eu, quando tinha uns 8 anos de idade, eu fui mordido na bunda por um cachorro. Toda vez que eu vejo cachorro desse tamanho, a memória, ela vem. Nesse momento, tem um grande escritor, né, brasileiro, que é o Augusto Cury, que você já deve ter escutado falar em algum momento, que ele também é psiquiatra, que ele diagnosticou, ele desenhou, na verdade, o que seriam o responsável por isso. E ele chama aquilo de janelas killers. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. As janelas killers nada mais são do que janelas de memória
que tem um conteúdo normalmente obsessivo, como ele mesmo diz, né? Muitas vezes de medo, né? Que é esse fóbico, né? E que causa algum tipo de trauma na gente, certo? Então ali ficaria guardados os nossos medos dentro de um arquivo morto, como se a gente pudesse acessar o arquivo morto e ter acesso a essas janelas de medo, certo? E o grande ponto é que cada vez que a gente está diante de um objeto fóbico, ou seja, aquilo que nos dá medo, a gente fica totalmente paralisado. Entendeu? E essa paralisação, ela atua a nível de todo o sistema. A gente vai reparar que o nosso coração vai bater mais forte, que a nossa respiração vai ficar mais acelerada, e nesse momento que é preciso ter cuidado. Porque o que a gente entende é que muitas mudanças acabam acontecendo quando a gente está diante de uma relação com o medo. E que existem pessoas que elas falam assim para mim, tem hora, doutor, mas eu sou muito medroso. Eu não consigo fazer nada. E tem muita gente assim mesmo, a gente acaba vendo no nosso dia a dia, muita gente que acaba falando que a coisa que ela mais tem é medo. Só que o medo, ele se divide. O medo, na verdade eu falo que ele ataca todos os tempos verbais. O medo do passado, o medo daquilo que já aconteceu, o medo do presente, que vem com o estresse, com a nossa realidade atual, e o medo daquilo que pode ou não acontecer, que é o medo das nossas preocupações excessivas, que nos traz através da ansiedade. Sim. Mas então como que tudo isso funciona, né? Como que tudo isso faz diferença no nosso dia a dia, no nosso humor, nas nossas formas de cuidado? O que a gente tem que entender é o seguinte. Então, vamos começar lá do futuro, que acho que fica mais fácil, se a gente for parar para pensar. O medo daquilo que pode ou não acontecer é as nossas próprias preocupações. Ter preocupações são importantes? São. A maioria das pessoas me perguntam, ansiedade tem cura? O que vocês acham? Pergunta difícil, hein? A ansiedade natural não, normal, né? Então, é porque é exatamente... O transtorno de ansiedade, sim. Vamos lembrar uma coisa que eu falei lá na primeira vez. Transtorno é o excesso de algo que causa sofrimento e prejuízo. Sim. Então, se a gente está falando que ansiedade, então nós estamos falando de ansiedade fisiológica, é natural. Sim. Eu sempre brinco com criança, lembra daquele filminho Divertidamente? Sim. É o excesso de alguma coisa que às vezes de vez em quando apita. Só que a própria ansiedade, ela é organizacional. O que fez a gente estar aqui hoje juntos foi a ansiedade que acabou organizando e que a gente chegou ao tempo de produzir o nosso podcast. Sim. Entendeu? Agora, quando a gente tem um excesso de ansiedade, e eu brinco com as pessoas que ansiedade é que nem perfume. Passa 10 dias o mesmo perfume, você sente o cheiro? Não. Porque a gente acostuma. A gente acostuma com tudo, até com o que é ruim. Olha que situação. E a gente vai ficando ansioso. Aí às vezes a pessoa chega assim, doutor, mas eu nunca tive crise, agora eu tô tendo crise. E isso, muitas vezes, as crises de ansiedade são um excesso que não estava mais em equilíbrio e que está causando um prejuízo. Você não conseguiu mais lidar com aquele excesso de ansiedade. E muitas vezes as pessoas vão lá muito tempo depois. Vamos retomar que a ansiedade, ela tem vários sintomas físicos, como por exemplo, as pernas inquietas quando a pessoa vai dormir, muitas vezes a pálpebra que pulsa, as próprias lesões dermatológicas. Quantas vezes as pessoas chegam com um quadro de dermatite, a própria caspa, perda de cabelo. Muito na pele, né? Exatamente. A ansiedade a gente consegue ver isso. Até porque uma outra coisa importante, a gente vai lembrar que os neurônios, eles têm a mesma formação, na verdade, que a nossa pele. Elas fazem parte do ectoderma. Então, a gente tende essa junção. Sim. Entendeu? Então, muitas vezes a gente acaba sentindo isso na nossa pele. Tem muita gente com muita ansiedade que acaba tendo essas coisas. Já tratei gente com ansiedade com tosse. Nossa. E que é muito normal, passou por diversos profissionais, passou por alergistas, pneumo, muitas vezes passou pelo gastro, e aí chegou no psiquiatra. E aí quando você faz o uso da medicação e o tratamento, a pessoa nunca mais tem tosse, entendeu? Então é muitas vezes a escutativa, o cuidado, a forma de lidar. Porque assim, a ansiedade ela também tem os sintomas que a gente chama de psíquicos, que são sintomas que nos alteram. Como por exemplo, normalmente a pessoa que está com excesso de ansiedade, ela tem uma determinada inquietação, que é o primeiro dos pontos onde ela fica mais inquieta, porque ela perdeu o bem mais importante que ela queria ter, que é o controle. O ansioso, ele luta para ter o controle da situação. É isso que ele quer. Ele quer poder modular o controle.
Ninguém controla o futuro, né? Exatamente. E nem sempre a realidade é igual à expectativa. E aquilo começa a deixar mais inquieto. É a mesma coisa, sei lá, você marca com o Elber que vocês vão se encontrar às 8. E o Elber, por algum motivo, não apareceu. Entendeu? Eu até brinco que isso acontece e deixa a gente pilhado. Por quê? O ansioso, ele é muito organizado e muito pontual. Principalmente quando as coisas são para ele. E ele quer a função de manter o controle. E o tempo do ansioso, ele não passa. Ele é impressionante. Você pode reparar que os 10 minutos que às vezes você tá ansioso, você fica assim, ó. Você olha, meu Deus, parece mandou, uma eternidade. Foi. Ficou uma eternidade acontecendo ali, certo? O outro ponto muito importante que a gente tem também é porque o ansioso, ele tem mania, muitas vezes, não porque ele quer, mas de ter outras realidades para explicar o fato. Não sei se vocês já tiveram isso em algum momento. A justificação. É a insegurança falando muito. É a insegurança desenhando possibilidades. Eu até brinco muito que eu falo, até para explicar para as crianças, é como se a gente estivesse vendo aquele filme do Doutor Estranho e a gente estivesse vivendo várias realidades paralelas. A gente está vivendo várias situações ali a todo momento. E aí, o que fazer nesse momento, né? Porque a gente vive elas. E eu acho que é isso que também causa tanto cansaço pós aquele movimento ansioso. Porque a gente vive e quando a pessoa chega em casa, que você está esperando, ou que você de casa está esperando aí, você acaba muitas vezes estando tão inquieta, tão impaciente, ou que você acaba explodindo. Muitas pessoas até acabam conseguindo segurar e outras ainda acabam até chorando. Porque parece que vem um alívio. Vem um alívio ali. E eu falo que essa é muito até da diferença do que é irritação, do que é raiva. Para facilitar. Porque na irritação, que é o que o ansioso tem, ele vai fazendo como se fosse um movimento logo após de fazer assim, ó. Ele vai findando aquelas realidades alternativas que ele pensou, ele vai excluindo elas, entendendo a realidade do que estava acontecendo. Entendeu? E aí aquilo vai facilitando. Depois um outro ponto que a gente tem ainda, nesse dia quando a gente acaba brigando e está mais ansioso, a gente tem uma dificuldade um pouquinho maior para dormir, algumas pessoas têm essa dificuldade. O ansioso, se ele acorda no meio da noite, ele acaba pensando sobre o assunto, então ele tem uma insônia, não só inicial, mas muitas vezes intermediária também. E ali ainda pode acontecer uma hipersonia, porque ele dormiu mal à noite. Ou só ter hipersonia também. Certo? E nesse ciclo, nesse looping da ansiedade, onde eu tenho inquietação, impaciência, insegurança, muitas vezes ainda eu tenho essa questão do sono, eu vou ter fatigação e cansaço, e aí você acaba perdendo um bem muito precioso, a concentração. Quando a gente perde a concentração, o caos acontece. Porque, vamos dar um exemplo, se você briga com o Elber, Larissa, a gente vai saber que naquele dia, por mais que você está treinando, fazendo as coisas, você vai estar com um pensamento, muitas vezes, compenetrado na briga do dia anterior. E é difícil excluir isso. É difícil viver uma realidade onde você consiga manter a concentração, ou seja, seu foco naquilo. E aqui está um erro muito, muito interessante, que as pessoas confundem atenção e concentração. A concentração é o foco. É o que o ansioso perde. Entendeu? Então esse é um ponto ali. Só que isso vira um looping. Então todos esses sentimentos, eles vão batendo. É como se você entrasse no looping de uma montanha-russa e não saísse mais. É como se você ficasse ali, muitas vezes, nesses projetos, nessa inquietação, nessa impaciência. Até o momento que existem outros tipos de ansiedade. O grande ponto é, no presente, a gente tem esse estresse que se acumula no dia a dia, que altera até mesmo todos os nossos movimentos celulares também. A gente sabe muito bem que o estresse, ele é um grande causador de problema, então por isso a gente tem que cuidar disso. E a gente tem, na verdade, um outro ponto, o medo daquilo que já aconteceu, que é isso que a gente veio conversar aqui hoje. Que é o medo das nossas perdas. Vocês já perderam alguém na vida? Já? Quando vocês perdiam alguém, quais que eram os sentimentos que vocês tinham? Tristeza, né? Uma certa angústia, esse uma medo falta muito também. Grande, né? Lembranças muito fortes. Todos esses sentimentos vêm. Frustração? Não, nos meus casos não. Não, mas vamos pensar em algumas outras posições, tirando essa questão de perder alguém que a gente gosta. Vamos pensar, por exemplo, você torce pra que time, meu? É Flamengo. Flamengo. Vamos pensar que o Flamengo ganhou hoje. Você fica feliz ou triste? Feliz. Quando o Flamengo perde? Triste. Quando você tirou 10 numa prova, Larissa, como você ficou?
Muito feliz. E quando você tirou 5 numa prova? Bem chateada, frustrada. Então a gente entende que o ser humano não aprendeu em nenhuma escola a lidar com a perda. Porque nem sempre a gente ganha. Se a gente tem times, o Flamengo pode ganhar 3 anos seguidos, mas chega num quarto ele pode perder. Sim. Entendeu? A gente pode fazer uma prova que por mais que você estudou, não caiu aquilo que você estudou. Concorda? Então a gente não consegue lidar com a frustração de não ter conseguido dar conta daquilo. E essas perdas, elas geram tristeza. Existe uma linha de humor, e nessa linha de humor a gente fica oscilando. Sim. Então quando a gente ganha algo, a gente fica feliz, ou seja, a gente resolve muitas vezes um problema, e quando a gente perde algo, a gente fica triste. Certo? E quando a gente fica triste, isso pode durar 1 hora, 2 horas, 3 horas, mas existem vários outros movimentos que podem durar mais tempo. E nós, seres humanos, somos acumuladores. Eu falo que se eu pudesse entrar na mente de cada pessoa, ser o professor Xavier, a gente ia conseguir entrar e visualizar, na verdade, um acúmulo de memórias que nem sempre proporcionaram coisas boas pra gente. E nesse acúmulo de memória, a gente vai ficando triste, até muitas vezes onde a gente chega naquele buraco, naquele abismo depressivo. Sim. Mas então o que a depressão é? A depressão, falando da forma mais simples possível, ela é uma mudança de humor que não necessariamente é um humor choroso, somados à perda do prazer de fazer algo que antes gostava de fazer. Não pela limitação, mas porque, na verdade, essa pessoa ela não consegue mais fazer aquilo ali, ela não tem mais vontade de fazer aquilo. Então, a palavra da vez da depressão é humor entristecido, muitas vezes um humor mais deprimido, mas também a vontade, a perda do prazer. Então, gostava de sair com os amigos, não sai mais, gostava de falar com as pessoas, não fala mais, gostava de fazer academia, não vai mais, não faz nenhum tipo de atividade física, adorava ir pra praia, não vai mais pra praia, se isola, não quero ver a luz do sol. Pode acontecer? Pode, mas não necessariamente também acontece isso, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Muitas vezes ainda a gente tem alterações de sono, a pessoa quer ficar muito tempo na cama. Eu costumo falar que a pessoa que fica muito tempo na cama tem que tomar cuidado. Vocês sabem por quê? Vocês têm alguma noção assim do por que isso acontece? A cama é o objeto mais depressivo que a gente tem em casa. Nossa. Ela é o objeto mais depressivo. Se a pessoa ficar muito tempo na cama, alguma coisa errada está acontecendo. A cama foi feita para 2 coisas: dormir à noite, ou seja, descansar, e para as atividades sexuais. Só para isso. A cama, eu até faço uma analogia da cama, ela tem o mesmo formato que um túmulo. Se a gente for parar para pensar, até a cabeceira. Então, se você tá muito tempo aí na cama, ficar muito parado, tá na hora de tomar um cuidado. Sim. Tá na hora de levantar da cama e encontrar um mundo de vida, Sim. um mundo de possibilidades. Outro ponto muito importante que a gente tem para falar também é a alimentação. A gente vê que as pessoas, quando estão depressivas, elas não querem comer. Ou elas comem demais. Muitas vezes não querem tomar banho. Quantas histórias que eu escuto, às vezes, que não quer tomar banho, que não tem vontade de fazer nada. Tá? E mais do que isso, a gente tem ainda muitas vezes um aumento da sua psicomotricidade, ou seja, elas ficam mais ágeis ou muito mais identificadas. Existe perda de memória, isso é uma outra coisa que as pessoas não falam. Nossa, mas eu estou muito esquecida. O que está acontecendo? Foi o uso da medicação? Foi o quê? Na verdade, a perda da memória, ela é comum da depressão. E para mim isso é um ponto muito importante. Porque se você tem depressão há muito tempo, você precisa cuidar. Sim. Porque isso causa dano cognitivo, isso causa perda de memória. E aí é preciso ter cuidado, é preciso ter empatia, é preciso escutar, entender mais sobre isso. E por fim, a gente tem o que a gente chama de pensamentos de morte, que são aqueles pensamentos onde a pessoa ela não vê mais saída e ela pensa em desistir. E também os pensamentos suicidas, que seria, na verdade, o pensar sobre suicídio, muitas vezes idealizar, planejar e cometer. Entendeu? Eu ia perguntar exatamente isso, se existe diferença, né, entre esses pensamentos de morte e o pensamento suicida. Porque uma coisa é a pessoa pensar que ela quer morrer, ou aquele pensamento tipo, e se eu não existisse mais? Sabe? Eu acho que tem diferença nisso, né? Não que a pessoa pense em ela praticar o ato, né, de morrer ali, de se suicidar. Uma psicóloga que chegou a comentar no outro podcast que o suicídio é a falta de escolha.
você tenta encontrar as escolhas para realmente mudar aquela situação, mas chegando para cá não tem mais escolha, você não tem mais opções. Então entende que essa é a única saída por não ter mais nenhum tipo de escolhas realmente para solucionar, vamos dizer assim, essa dor que ela tem carregado. Quando a gente fala nessa diferença do pensamento de morte, muitas pessoas falam assim, porque eu vou na igreja, então eu não tenho vontade de suicidar, eu sei o que vai acontecer, eu sei que não é certo, e é por isso que eu não me suicido. Muita gente até fala assim, porque eu tenho um filho, então é por isso eu não me suicido. Mas o pensamento de morte, o pensamento que não tem mais saída, o pensamento de que não vai dar certo, muitas vezes fica muito evidente ali, ela acaba me falando, entendeu? Nessa hora precisa ter sensibilidade. E uma coisa que eu não sei se vocês sabem, mas as pessoas falavam que antigamente não podia falar sobre suicídio, porque causava mais suicídio. Já ouviram falar sobre isso? Já. Que seria tipo um mito? Já. O que vocês acham? Não, eu acho que falar, ele traz o alerta, né? E traz mais essa possibilidade de conhecimento para as pessoas. Porque se você cala um assunto, ele consegue proliferar sem poder ser tratado, né? Exatamente. Então, assim, dá para ter oportunidade. É preciso falar sobre suicídio para todas as pessoas. E era muito comum também as famílias não falarem que algum ente tinha se suicidado. Às vezes não faziam nem biópsia, nem nada do tipo, para não evidenciar. Acabava morrendo por morte natural ou por alguma complicação cardiovascular, entendeu? Mas às vezes é importante falar sobre isso. Sem dúvida. Murari, qualquer pessoa pode ter a depressão? Qualquer pessoa. Porque, né, você trouxe o exemplo da sua mãe, da sua avó, e ali em contextos diferentes e por motivos, né, se a gente puder dizer que existe um motivo, mas, né, teve ali uma causa que foi diferente e tudo mais. E toda vez que você está falando sobre essa questão da depressão, aí você trouxe a relação com o medo, né? Então, ou seja, a questão, todos nós, todo ser humano tem medo. Então, fica bem evidente que sim, né? Qualquer pessoa pode vir a ter a depressão. E aí, por isso que é tão importante a gente falar, né? Tão importante a gente ter realmente essa preocupação em olhar o próximo sobre essas questões que vivencia, né? Vocês já pararam para imaginar, e eu não sei o que vocês dois, que às vezes no ambiente que a gente está, sentado pela manhã, vendo as pessoas ao nosso lado, você já parou para pensar que às vezes aquilo é uma forma de escolha para saída? Que a pessoa está ali às vezes fazendo uma atividade física, quando a gente está de manhã lá no Alta Performance, e a gente vê que a pessoa está ali, mas que é uma forma de terapia, de saída, de buscar ajuda, de cuidado. Então, às vezes, o que acontece é que a pessoa está tentando persistir. Às vezes ela até já buscou ajuda, às vezes ela não buscou ajuda, às vezes ela está sofrendo, mas a depressão é um sofrimento calado. É algo que ela vê, ela sente, mas que ela muitas vezes ela não sabe o que fazer, que proposta ter. Mas meus planos nunca dão certo. Porque minhas escolhas... Às vezes os planos estão até dando certo. Às vezes tem um namorado, uma namorada. Às vezes já tá tudo bem, tá com um casamento bem feito, tem tudo em casa, acorda todos os dias, toma um café, dá risada, conversa. Tem coisas que muitas vezes ela quer mudar em casa e acaba não conseguindo. Isso pode propiciar também algumas questões assim. Mas mais do que isso, a gente começa a perceber que as pessoas às vezes têm a mesma vivência. Por isso que quando você me perguntou sobre os vários tipos de depressão, existem vários tipos. O que a gente tem errado na nossa cabeça é que a pessoa com depressão está sempre deitada na cama em posição fetal. Que ela está sempre triste, com o quarto fechado, pensando que não tem saída. Acontece isso, acontece muito. Mas também acontece das pessoas que estão trabalhando com a gente, delas não estarem bem. Eu sou procurado todos os dias na clínica, muitas vezes por profissionais que trabalham comigo. A quantidade de profissionais de saúde mental que a gente acaba atendendo, já tem de psiquiatra, já tem de psicólogo, já tem de fonoaudiólogo, entendeu? A gente tem um N muito participativo, entendeu? Que a gente acaba vendo. Então, assim, ela comete qualquer um. E pro outro, muitas vezes tá tudo bem. Eu já escutei isso, daí eu não sei se vocês já chegaram a escutar, mas falar que é como se fosse um personagem. A pessoa tá ali, mas ela não tá ali. Entendeu? Ela tá tentando viver pra fazer aquele personagem acontecer. Então essa persistência
ela é muito importante. O suicídio, talvez, assim, pelo que a outra psicóloga trouxe aqui, né, ele seja realmente esse algo de não ver saídas. Eu acho que é de não ver, de não enxergar saídas. Porque existe sempre a saída do viver. Sim. Existe sempre a saída do viver. Ah, mas como que eu vou viver agora que aconteceu isso? Entendeu? O que me faz ter força para viver? O que me faz... Essa é uma pergunta muito importante. O que me faz ter força para viver? Hoje, o que te faz ter força para viver? O que te faz ter força para persistir? Sim. Entendeu? Então, o motivar com ação é muito difícil. E vai muito além de qualquer conceito medicamentoso. Sim. Isso vai na forma do cuidado, com que todos nós, profissionais de saúde, atuamos. Entendeu? De que forma que nós estamos fazendo parte do processo de cura e de cuidado. Entendeu? Nossa, muito importante a gente estar realmente falando sobre isso. E existem outros transtornos mentais que também podem levar ao suicídio? Nos outros episódios a gente falou um pouquinho, né? Nesse a gente focou bem mais na questão da depressão, da ansiedade, o estresse, né? Que tem essa relação com o medo. Mas quais outros transtornos, assim, você acha importante a gente também citar, né? A gente aproveitar que a gente já está fechando o episódio, mas a gente não deixar de falar. Existem vários transtornos, né? A gente sabe que existem alguns estudos que falam que 90% da taxa de suicídio é causada por depressão. Mas existem alguns outros transtornos, como por exemplo os transtornos de personalidade, como por exemplo transtorno de personalidade limítrofe ou borderline, que talvez vocês já tenham escutado falar, né? Existe uma alta tendência ao suicídio. O próprio transtorno afetivo bipolar, que é o caso de Van Gogh, que a gente acaba percebendo também a pessoa que não buscou tratamento, que muitas vezes é resistente ao tratamento tendo, né? Porque o que faz esse transtorno bipolar, né? Vocês podiam me perguntar, mas o que é isso daí? Na verdade, o transtorno bipolar, a gente vai ter alterações, às vezes cíclicas, onde a pessoa teve uma depressão monopolar. Ela teve lá embaixo também, entendeu? Então a gente fala de depressão unipolar, né, que é essa depressão que a gente conversa com o leigo de uma forma mais ampla, mas o bipolar ele tem muitas vezes a tendência também de ter passado em algum momento mais depressivo. E é aí que é preciso também ter cuidado. Então também nós estamos diante disso. Isso é tão interessante, Morari, que eu tenho uma aluna que ela sofreu durante muito tempo com um transtorno de bipolaridade. E muitas pessoas pensam que bipolaridade é igual aquele filme, que a pessoa fica, tipo assim, pessoa boa e ruim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma hora a pessoa é boa, uma hora a pessoa é ruim. Não é isso. Bipolaridade é uma pessoa que fica muitas vezes super alegre, super motivada, super proativa, disposta. E de repente a pessoa fica, de fato, depressiva, introspectiva, triste, passiva. E entendendo um pouco mais do caso dela, ela trouxe pra mim esse entendimento. Eu sei exatamente quando eu tô mudando realmente o meu comportamento psíquico. Quando eu já começo a deixar de fazer as coisas que eu gosto de fazer, eu vejo que é um gatilho, já estou começando a entrar num quadro mais depressivo. E tem horas também que eu vou pro extremo, que eu gosto de fazer uma coisa e faço extremamente aquilo de forma repetida, de forma totalmente descontrolada, uma coisa até boa, mas que ultrapassa o limite do natural, vamos pensar assim. E bipolaridade, de fato, é pra isso, né? Porque a gente vê em filme, a gente pensa que a pessoa é pessoa boa e a pessoa ruim. Então, não é a mesma coisa que a outra, né? Na verdade, o que a gente percebe, né? Até como vocês me perguntaram sobre depressão, só na depressão a gente tem dois grandes grupos que a gente já separa, que seria a distimia, que é a antiga melancolia, que é quando a pessoa fica mais para baixo. Existe o próprio luto, né? Que a gente acabou por não conversar, mas o luto é um período de 6 meses, onde a pessoa fica mais para baixo, pensando, mais introspectiva, muitas vezes num período de até 6 meses ali, certo? E quando a gente fala de depressão, a gente fala de um período de pelo menos 2 semanas, normalmente retirando o período de luto, entendeu? Quando a gente já vem falar sobre bipolaridade, a gente tem vários tipos de bipolaridade, e cada pessoa expressa a bipolaridade de uma determinada forma, certo? O que a gente entende, se no eixo de cima a gente tem uma euforia, um aumento de energia, a gente vai ter dentro da bipolaridade, na verdade, a pessoa com menos medo. E isso leva ela a ter mais vícios, isso leva ela a ter mais impulsividade. Assumir mais risco, né? Assumir mais risco. Por exemplo, tendência de compras. É muito comum do bipolar ter uma tendência maior de compras. Alguns tipos de compulsão,
A gente vê, assim, quadros onde a pessoa tem mais algum tipo de compulsão por compras, às vezes até a própria compulsão alimentar como uma saída, como uma coisa ali acaba acontecendo em alguns pacientes. Então, esses pontos, normalmente, eles têm que ser colocados, entendeu? Sim. Porque essa mesma pessoa, ela pode estar lá em cima como ela pode estar lá embaixo. Se ela assume uma dívida, ela compra compulsivamente, assume uma dívida, sei lá, de um valor muito alto. Quando ela olha para a dívida que ela fez, ela tem um filtro, aquilo a deprime. Entendeu? Então aquilo ali leva, aquele comportamento de risco também leva ela ao próprio processo. E mais do que isso, um quadro também que eu não trouxe aqui, mas também que eu acho que é importante falar, que a gente quase nunca fala, é sobre a própria esquizofrenia. Anteriormente conhecida lá como forma de achar, aquela pessoa que ela não faz parte da comunidade e tudo mais. Uma outra vivência que eu quero trazer para vocês é que durante os 3 anos, né, que eu estudei, que eu fiz residência no Rio de Janeiro, eu fiz residência no Instituto Municipal Felipe Pinel, e lá existiam 3 hospitais psiquiátricos. Existia o Pinel, né, que é em Botafogo, que talvez vocês conheçam, o próprio Nise da Silveira, que fica no Engenho de Dentro, e por fim a gente tinha na colônia de Jacarepaguá, e colônia eu vou explicar o porquê para vocês, um outro hospital, que lá era o Jurandir Manfredini. Então, nesses últimos 5 anos, fecharam-se o Nise da Silveira e fecharam também o Jurandir Manfredini, ficando só o hospital, agora o Pinel, lá em Botafogo. E o que a gente via lá? O que foi esses lugares? O que eles representam? Na verdade, eles representam um pouco da história desconhecida do Brasil também. Assim como em Barbacena você já deve ter escutado o Holocausto brasileiro, lá naquela região, as pessoas, sejam elas com qualquer diferença de comportamento, ou sejam lá gays, pessoas que tinham algum tipo de fala diferente, autistas, pessoas esquizofrênicas, mas coisas por puro preconceito, eram levados por diferenças. Então, por questões hoje que a gente vê que são banais, eram excluídas. A gente tem vários casos, até mesmo de pessoas que foram pessoas importantes para a nossa própria literatura, que estiveram lá na colônia. E lá na colônia de Jacarepaguá, a gente percebe que as pessoas excluídas, elas eram, de uma determinada forma, muitas vezes abusadas, porque elas eram feitas na limpeza sanitária da própria cidade do Rio de Janeiro, eram levadas para essa periferia, ficavam lá, dormiam em lugares pequenos, onde elas não tinham boas condições nem de higiene, nem de cuidado, nem de carinho. Durante o dia, por ser colônia, como o próprio nome já diz, elas plantavam, faziam um trabalho, e mais do que isso, a gente tem um texto, acho que é do Lima Barreto, que ele que escreveu, se não me falha a memória, que ele falava que ele só sabia o horário das coisas pela hora que batia o sino para comer e para tomar ou a medicação, algo que existia. No tempo dele não tinha medicação, mas algo que fosse ali para cuidado. E esse foi um processo muito crucial na própria psiquiatria. E além de tudo, a gente tem também aquela tendência a escutar que esquizofrênicos faziam a lobectomia, que é retirada de uma parte do cérebro. E mais do que isso, ainda a gente tinha também a questão, muitas vezes, da ECT, da eletroconvulsoterapia, que hoje a gente sabe que é uma técnica importante de tratamento, até mesmo para quadros de depressão suicida. Entendeu? Que tem um cuidado, que tem uma forma de tratamento, mas que anteriormente era feito sem anestesia, sem cuidado, sem nenhuma preocupação e nenhuma modulação. Entendeu? Então, assim, a esquizofrenia ainda é pouco falada no país. Existem um N muito importante de pessoas esquizofrênicas que sofrem com a psicose, que não são pessoas que era pra gente ter medo, não. Elas precisam de cuidado, elas precisam de carinho, elas precisam ter um amparo também. E essas pessoas também, elas têm um número muito grande de pessoas que tendem ao suicídio. É claro que a gente vai encontrar dentro da psiquiatria inúmeras possibilidades de transtornos que levem ao suicídio. O próprio excesso de álcool, excesso de cocaína, podem levar ao suicídio. Mas todo esse comportamento, muitas vezes, precisa ser escutado, precisa ser entendido. Precisa ser acompanhado de fato, né? Exatamente. Muito bom, Murares. Muito bom esse episódio. Eu acho que pra gente realmente fechar com chave de ouro, né? Vai estar entrando aí na próxima segunda-feira, que é a última semana de setembro. Então a gente vai estar realmente fechando com chave de ouro. E aí, pra gente fechar, então, eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Com essa temática tão importante que é a prevenção ao suicídio. Se você acha que você está sofrendo,
tem alguma dor aí dentro, algo que você não conhece, que você não sabe nem mensurar, você não sabe dizer o que é, não hesite em buscar ajuda. Não hesite de se cuidar, de se priorizar, de entender o que está acontecendo. A gente não tem acesso a tudo. A gente não é capaz de entender muitas vezes nossos sentimentos. Nessa hora é preciso ter cuidado, é preciso ter muita empatia, é preciso entender que do sofrimento pode transformar em possibilidades de escolha, que você pode enxergar a partir dos olhos, seja de um psicólogo, de um psiquiatra, toda a forma de tratamento. Vai muito além do que a gente entende como medicação. Sim. A medicação é uma forma de cuidado, mas eu costumo falar que na fisioterapia da alma, a medicação é a muleta. E toda muleta, se Deus quiser, a gente consegue tirar, a gente pode fazer a diferença. Então é cuidar de você, cuidar da sua alma, se entender mais, saber que existem possibilidades e que a vida precisa ter mais vida. E que ela é muito importante. Todas as vidas, elas são importantes. Sim. A sua é muito importante. Você precisa ser ouvido e você precisa buscar profissionais que façam a diferença. Se o seu profissional que você acompanha não te escuta, fale com ele. E se mesmo assim ele não te escutar, fale para ele: doutor, me escuta, psicólogo, me escuta. Todas as pessoas que estão ao redor ali, peça ajuda. Peça para ser escutada. Não faça mais esse grito mudo. Peça ajuda. Não hesite em pedir ajuda nunca, porque é isso que faz a diferença. Muito bom. Muito bom, Murari. Muito obrigada. Nada. E eu queria então que você deixasse, né, seu contato, onde que as pessoas conseguem te encontrar realmente para, quem sabe, né, estão lá ouvindo, eu quero pedir ajuda. Tá certo. Eu atendo, na verdade, na Clínica Cliged, tanto aqui, na verdade, na cidade de Macaé, quanto também na cidade de Cabo Frio. Atendo também de via remota, então pode entrar nas minhas redes sociais que eu vou poder ver a melhor possibilidade de poder te ajudar, certo? Então atendo presencial e online, atendo crianças, atendo adultos, atendo idosos, isso não é um problema, e mais do que isso, é toda a forma de cuidado que a gente pode ter com a pessoa que está sofrendo. E as minhas redes sociais, o meu Instagram é o dr_Murari. Lá você vai ver muita informação, coisas sobre orientações para formas de cuidado, e a partir dali você vai poder ter um contato maior comigo e, mais do que isso, conhecer outros profissionais que possam estar te ajudando também, tá bom? Tem muita gente boa aí e que vai poder te ajudar com forma de carinho. Tenho certeza que também os outros AltaCast trouxe pessoas aqui maravilhosas para estar cuidando de você, da sua saúde mental. Cuide de você, cuida da sua alma. Isso aí. Muito bom. Isso aí. Fechou, então? Fechou. E aí a gente tem que dar um agradecimento especial, então, né, para os nossos parceiros aí, patrocinadores. Rio Foto na nossa canequinha, sempre personalizando aí as nossas canecas. Verdade. E American Insight. Exatamente, o melhor curso de inglês de idiomas da região, American Insight. Muito bom. Obrigada, Murari, mais uma vez, e fica o convite para um próximo. Sempre a gente persiste. Isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu.